Gente, todos bem-vindos, boa tarde a todos aqui do canal Regina Brasil TV. Felizmente, a gente teve problemas técnicos e a gente não pôde gravar ao vivo no nosso canal Ama TV. Mas no próximo programa, a gente vai estar direto no Ama TV. E não que este programa não esteja lá amanhã já disponível, ele vai estar, ok? Então, esse programa aqui foi feito para toda a comunidade autista do Pará. Nós, Ama TV, desejamos que esse canal seja a voz do autista no Pará. Então, a gente conta com você para que a informação especializada e mais restrita para a comunidade das famílias autistas no Pará, a gente possa aqui trazer tanto informação na área na área da saúde, na área da educação e das políticas públicas. Porque isso é muito importante para que tenha acesso, as famílias autistas no Pará tenham acesso às informações sobre as políticas públicas do nosso Estado. Então, nós estamos aqui para isso, para toda a dificuldade da família, da comunidade autista do Pará. Nós vamos estar aqui trazendo temas importantíssimos. E hoje, como nossa estreia, não seria diferente. A gente vai tratar hoje, né, sobre a questão das leis que amparam o autista na questão da prioridade de acesso, ao serviço público e privado. Né? As prioridades nas filas dos supermercados, prioridades nas lojas de venda de roupa, brinquedos, em todos os lugares aonde que tenha uma criança autista, ela tenha prioridade a esse acesso nas filas de pagamento e não só, também na questão do acesso às vagas de estacionamento, que aqui é um dilema para toda a comunidade autista, a questão do autista não conseguir ter esse acesso porque tem um transtorno oculto, que não tem na visibilidade das outras pessoas. Então, nosso questionamento aqui hoje é sobre isso. Nós vamos estar com a doutora Marli, que é da AMA, do jurídico da AMA, e também com a doutora Nayara Barbalho, que é a nossa coordenadora estadual de políticas públicas do estado do Pará. Então, já vamos entrar agora falando um pouquinho com a doutora Marli sobre as leis que dão esse direito a respeito das nossas crianças, a essa acessibilidade, a prioridade de acesso a essas crianças autistas, para que a gente não tenha o que tem acontecido muito, muito mesmo, nós somos mãe de autista e que estamos nos canais de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, a reclamação sempre é a mesma, de agressão verbal e até mesmo física. Então, doutora, boa tarde. Tudo bem, doutora Marli? Boa tarde, tudo bem? É uma honra poder participar deste canal, que é muito importante. As famílias de autistas, a sociedade no geral, entender que esse transtorno oculto, ele é muito grave. Nossos autistas estão sempre é um problema recorrente, porque a luminosidade, o barulho, tudo causa estresse e pode entrar em crise o autista, que é muito frequente as crises que acontecem com eles. Então, esse atendimento prioritário, ele tem que, de fato, existir como prioridade, sem ser questionada, porque o autista, a maioria deles não tem cara. O que é não ter cara? As pessoas falam, mas não parece. Realmente eles não aparentam. Só que eles estão ali, mal conseguem entrar num ambiente, um shopping, uma farmácia, uma instituição financeira para fazer um depósito, alguma coisa acompanhando o familiar, que a maioria das vezes é necessário levá-los juntos, né? E é uma situação muito difícil. Nós estamos de parabéns com a legislação federal e estadual que equiparou o autista ao deficiente físico e, com isso, nos deu essas prioridades. Contudo, a população em geral deve ser muito informada, os meios de comunicação, informar dessas prioridades para elas não serem questionadas, para as mães tão sofridas, os pais tão sofridos,
que quando sai com o autista para levar para o médico, para levar para fazer compras, eles precisam experimentar roupas, calçados, que deem essas prioridades, que não questionem, que respeitem, que façam silêncio, que uma risada alta, uma voz alta, para eles isso é uma agressão. Então é muito delicado você trabalhar com o autista e é necessário que a população em geral tenha essa sensibilidade do que é o autismo. E o autismo hoje, com esse número crescente, ele tem que realmente que ser uma prioridade. Os órgãos públicos, nós estamos de parabéns aqui a região com a criação do NATEA. A doutora Nayara, à frente de políticas públicas, ela tem evoluído muito nesse sentido, ela tem sido guerreira, batalhadora, e nós precisamos mais, inclusive. Conseguimos essa vitória, a AMA é uma associação muito forte, Mães Unidas, a equipe que está sempre na linha de frente, a maioria são pais de autistas, sabem os problemas que estão vivenciando, e mesmo assim não se furtam de disponibilizar horas e horas de trabalho. Agora mesmo com esse evento no shopping, vai ser muito importante as pessoas tomarem conhecimento dessa legislação, dessas prioridades que o autista precisa, é uma necessidade para eles, mais do que qualquer outro problema de saúde. O autismo são as crises, as alterações frequentes que eles têm, eles precisam ser atendidos e atendidos de imediato, eles precisam da sensibilidade das pessoas que estão próximos para perceber, para proporcionar ambientes mais confortáveis para eles, com menos luminosidade, com menos barulho, e respeitar. O que a gente vê no dia a dia são pais, pessoas questionando, discutindo com os pais o porquê de estarem naquele momento, por que furaram a fila, por que estão querendo ser atendido de imediato. Então, realmente, nós precisamos muito de sensibilizar a população para que entenda os autistas, a problemática do autismo. Isso sem falar de atendimento médico, das terapias, das necessidades que eles têm, e são muitas. E os deslocamentos deles são necessários e frequentes, tanto para terapia, quanto para compra de material, eles vão à escola, eles precisam ter esse contato frequente, os pais estão sempre carregando, de repente você acha que não está acontecendo nada, mas está sendo transportado um autista. A população tem que entender, a população tem que auxiliar esse familiar, e nós estamos aqui procurando divulgar essas informações para que facilite a vida das pessoas no geral. O autismo é um problema de saúde pública, sim, e as crianças crescem, ela vai aumentando a necessidade delas em atendimentos, vai diversificando. Entenda e priorize esses atendimentos. Nós estamos de parabéns com essa nova legislação, que ela já não é tão nova, ela só precisa ser mais divulgada para que as pessoas tenham mais acesso. Em relação às vagas de estacionamento, elas são necessárias, porque a mãe, o pai, o familiar não pode ficar andando 100, 200 metros com o autista, ele vai entrar em contato com muitas situações que para eles podem entrar em crise a qualquer momento. Então, a vaga de prioridade para o autista ela é necessária, e o autista é um consumidor, o familiar do autista é um consumidor, e ele tem que ser respeitado enquanto consumidor, dadas essas prioridades a eles. Nós estamos de parabéns que o shopping está franqueando espaço para divulgação, está preocupado com essa problemática e está disponibilizando alguns atendimentos prioritários, placas indicativas, e isso é muito importante para nós. São pequenas conquistas que para o familiar do autista faz toda a diferença. E nós nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas, quaisquer
esclarecimentos que as pessoas precisem. Joga para mim, André. Então, mas nós estamos à disposição, os pais, o que necessitarem, nós estamos à disposição no jurídico da AMA para esses esclarecimentos, para essas. E a gente está tendo só alguns probleminhas aqui, está tendo uma quedinha que nós estamos com chuva em todo o estado do Pará. A gente está com chuva, a gente está tendo uma queda. De vez em quando vai acontecer isso, tá, gente? Mas a gente também está querendo, doutora, aproveitando, aqueles que estão nos assistindo, que comentem aqui no chat da onde que você está assistindo do estado do Pará. Eu quero ver aqui Marabá em peso, né, doutora? Sim. Eu quero ver aqui Marabá. Vamos lá, Marabá. A AMA está em Marabá, mas a AMA é do Pará inteiro, mas a AMA está em Marabá. Então, vamos, Marabá, aí movimentar para vocês estarem também colocando até perguntas aqui para a doutora Marli, porque a doutora não vai poder ficar até o final conosco. Daqui a pouquinho a doutora Nayara Barbalho está entrando conosco, mas eu peço para você, de onde você está, o pessoal aqui do nosso grupo do WhatsApp, Ama Pará, das mãezinhas que vão participar do evento, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, né? Os eventos do autismo que vai estar acontecendo, tanto em Belém como em Marabá, que nós estamos em parceria com o Shopping Partage em Marabá, que o nosso evento vai acontecer amanhã, aí em Marabá, no nosso shopping. E a gente vai estar passando esse vídeo aqui também lá, para todo mundo assistir, porque esse é o primeiro. Tivemos problemas aqui técnicos, mas no próximo a gente vai estar melhor ainda. É isso que a gente vai estar começando agora, com humildade, pequenos, mas aqui tende a crescer. A gente deseja muito que seja aqui um canal que o autista tenha voz e tenha vez. A AMA deseja muito isso para todos nós. Então, doutora, como a senhora estava falando há pouco, a situação do transtorno do autista, que é do transtorno do aspecto autista, que é o culto. Nós temos muitas mães passando por essa dificuldade de comprovar essa realidade. A quem se dirigir, doutora, quando acontecer alguma ofensa verbal e até mesmo física para essas pessoas que estão querendo ter acesso com prioridade, e nem mesmo, muitas vezes, na loja a comunicação não está perfeita, não está acontecendo, para que a sociedade também, a comunidade típica, possa perceber que prioridade é lei e precisa ser respeitada. Mas quando ela não é respeitada, doutora, aonde se dirigir para reclamar os nossos direitos quando há a violência verbal e física? O primeiro momento é mais comum acontecer esses problemas de ofensas em filas, quando o familiar do autista pega a prioridade no atendimento. E acontecendo isso, o que o familiar deve fazer dentro do possível? Se dirigir ao caixa, ao gerente do estabelecimento e pedir para identificar a pessoa que o agrediu, que o ofendeu. Identificando os dados da pessoa, se tiver condição de chamar um policial na hora, chama. Se não tiver condição, identificando a pessoa, se dirige a uma delegacia de polícia, faz um boletim de ocorrência e manda intimar essa pessoa. Anota o telefone do caixa, das pessoas que... Esses crimes normalmente são os de calúnia, difamação, e precisa ser identificado o autor do fato. Então, essa é uma necessidade. E se alguém estiver na fila e presenciar isso, por favor, ajudem. Porque nesse momento, quando acontece um problema desses, o autista normalmente está em crise. Então, quem está acompanhando o autista vai ter que, a maioria das vezes, sair o mais rápido possível daquele ambiente para não piorar a situação do autista. Então, se tiver alguém na fila que possa auxiliar, identifique quem foi o autor do fato, até para que isso não aconteça mais. E depende também muito dessa divulgação, para que as lojas, os estabelecimentos entendam
que prioridade é prioridade e eles mesmos informem, olha, nós precisamos fazer esse atendimento aqui, com licença, que isso auxilia muito o familiar do autista, porque identificar o agressor é que é sempre difícil nesses momentos. Como é que Justamente, o estabelecimento, então, né, doutora, é o estabelecimento que ajuda esse pai, essa mãe, a reivindicar o seu direito. Até porque nos estabelecimentos, públicos e privados, a câmera de filmar, a câmera, não é? Então, também para identificar essa pessoa que houve a agressão, o estabelecimento também pode ajudar, não é? A nível criminal. Ele deve auxiliar, porque essa pessoa que foi ofendida, ele é um consumidor. Se ele estiver na agência bancária, ele é um consumidor. Se ele estiver numa farmácia, é um consumidor. Se ele estiver no shopping fazendo uma compra numa loja, ele é um consumidor. E ele tem o Código de Defesa do Consumidor a favor dele. Então, o dono do estabelecimento, responsável pelo estabelecimento, é também responsável pelos atendimentos. Então, nessa hora é que temos que cobrar das pessoas envolvidas no atendimento que auxilie esse autista, esse familiar autista. Até para que isso não aconteça mais, entendeu? A gente tem percebido no grupo das mães, aqui eu coloco uma mãe informando coisas nesse tipo, fatos ocorridos nesse tipo, que nós não podemos mais tolerar essas atitudes e entender que é normal, que é possível. Não, não é normal. Nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Isso, doutora Marli acabou de entrar conosco agora ao vivo, vai entrar conosco a doutora Nayara Barbalho, a nossa coordenadora estadual das políticas públicas para o estado do Pará, no estado do Pará. A gente juntos, Regina, né, doutora Marli? Oi. Eu vou pedir desculpas à doutora Nayara, que eu tenho filho, que ele está me ligando incessantemente. Meu filho é autista também. Doutora Nayara, nossos parabéns. Gostaria de registrar ao vivo que a sua atuação é brilhante. Eu sou uma entusiasta com o seu trabalho. Doutora, meus parabéns. Que Deus permita que a senhora tenha essa tranquilidade, essa seriedade de dar continuidade nesse trabalho aqui na região, no estado do Pará. Meus parabéns, doutora. Deus que lhe abençoe ricamente. Obrigada pelas palavras. Eu entendo totalmente, porque também tenho 3 aqui em casa. Sim. Parabéns pelo trabalho também. Tenha toda a minha admiração, viu? Obrigada, doutora. Uma boa tarde para vocês, um bom programa. Boa tarde. Obrigada, doutora Barli, muito obrigada. Olá, doutora Nayara Barbalho, para nós uma satisfação. Como havíamos dito no convite, era imprescindível, era importantíssima a sua presença aqui, porque nós estamos falando no programa, na estreia do programa, sobre políticas públicas, né? Então, não teria outra pessoa para falar melhor, né? E não só falar, mas como também o concreto que nós estamos vendo, que está aí, né, para todo mundo ver, como aqui no Pará está andando, graças a Deus, em relação ao autismo, precisamos avançar mais. E é por isso, doutora Nayara Barbalho, que nós estamos aqui com esse canal, começando bem dentro mesmo, né, providencialmente, falando sobre o tema que nós estamos abordando durante esse ano e trabalhando, mais informação e menos preconceito. E nós chegamos junto, justamente a Alma TV, para isso, chegando junto para isso, para a gente trazer para a comunidade autista do Pará a mais informação, né? E nesse sentido da informação específica do autismo, de todos os desafios que a gente estava, como a gente está tanto no Brasil, né, como no mundo, mas o nosso foco aqui é o estado do Pará. Então, doutora Nayara, nossas boas-vindas aqui ao nosso programa que está iniciando hoje, né? Amanhã é o grande dia. Todos nós estamos aí nervosos para as ações acontecerem. Depois, daqui a pouquinho, a senhora fala para nós sobre as ações que vão acontecer em Belém, né? Sobre a passeata, na Batista Campos, né, doutora? Que vai acontecer. Isso. E a AMA também vai estar presente lá. Está presente também aqui em Marabá, com uma ação muito importante. Então, doutora Nayara Barbalho, sobre políticas públicas. E a gente está aqui falando e trazendo um tema muito importante no nosso programa, que é sobre a prioridade nos atendimentos, tanto na questão pública
e privada, tanto na questão da saúde, como também na questão dos privados, a questão de filas, da comunicação assertiva, que a gente não encontra ainda nos estabelecimentos privados, para a questão da fila, porque já acontece que muitas mães já foram agredidas, tanto como verbalmente e fisicamente, e nós estamos trazendo aqui aquela lei, né, de 12.764/2012, que fala e dispõe tanto, né, sobre a pessoa do transtorno autista, ele é considerada uma pessoa deficiente, para todos os efeitos legais. Sim. Ele é considerado. Portanto, embora um transtorno oculto, mas nós estamos aí justamente trazendo aqui essa informação de como é que a gente vai adquirir, né? Aí também entra a questão do CIPTEA, né, doutora? Queria que a senhora comentasse conosco, porque todas as famílias autistas estão querendo saber sobre essa devolutiva em relação ao CIPTEA, para justamente a questão do acesso acontecer, doutora. Sim, muito boa noite. Já é boa noite, né? Já passa das 18. Eu quero agradecer o convite, parabenizar a iniciativa de vocês, que realmente é inédita no estado, né? Um canal, esse estado que é o segundo maior estado do Brasil em termos de extensão territorial. Então, realmente, implementar políticas públicas e fazer com que a informação circule é muito difícil. Então, vocês criando esse canal, vocês criam mais um acesso a informações de qualidade, informações corretas, não só para as pessoas com autismo, mas para toda a população do Pará. Eu quero, em primeiro lugar, começar falando que há algum tempo atrás a gente conversou, né, Regina? Eu lembro, se eu não me engano, foi em 2019, e a gente nem sonhava naquela conversa que nós teríamos o que nós conseguimos realizar nesse período. Eu lembro que, se eu não me engano, foi junto com a doutora Elise Matos, de Curitiba, né? E foi uma conversa de um sonho, que era um sonho de propor, de ter projetos de políticas públicas no estado do Pará. Então, ainda há pouco eu estava fazendo uma reflexão, porque obviamente que quando vem o mês de abril, o 2 de abril, a gente fica mais emotiva, mais emocionada, mais tensa. Enfim, eu estava fazendo uma reflexão e eu falei assim, nossa, eu acho que a gente nem nos nossos melhores sonhos a gente sonhou que em 3 anos, né, porque nós temos aí, na verdade, 3 anos, a coordenação estadual foi criada em junho de 2020. Então, nós vamos fazer 3 anos, né? Nem nos nossos melhores sonhos a gente pensou que em menos de 3 anos a gente ia conseguir fazer tudo o que a gente fez. Então, só de centros, né, de núcleos de NATEAs, que significam a descentralização do atendimento da pessoa com transtorno do espectro autista, serão 7. 3 já estão inaugurados, que é o de Belém, o de Capanema, o de Tucuruí. O de Marabá, inclusive, sai esse ano. Então, assim, além disso, esse ano nós vamos ter mais um centro em Belém, que vai ser o primeiro laboratório de formação profissional nas práticas com evidências científicas do Brasil. Então, isso eu estou falando só de abertura de vagas de atendimento, sem contar a base de dados que nós criamos, né, que foi a primeira do Brasil, e a gente sabe que sem base de dados não tem política pública, não tem verba para implementar política pública, e nós criamos aqui no estado do Pará, aproveitamos a CIPTEA, a carteira, e você estava falando justamente sobre essa prioridade no atendimento. De fato, o autismo, por ele ser uma deficiência que a gente diz invisível, né, porque não tem nenhuma característica física, nós temos sim maior dificuldade de implementar os nossos direitos de acesso a filas de prioridade. Passamos por muitos constrangimentos, como você mesma já citou. Nós temos que o tempo todo estar
justificando, né, a nossa prioridade. Olha, meu filho tem uma deficiência, existe uma lei, é invisível, mas ele é considerado uma pessoa com deficiência. Então, assim, isso já é muito difícil para além do autismo, né, para além das dificuldades do autismo. Então, essa carteira ela é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque cria essa primeira base de dados, né, no Brasil, e quanto maior ela for, mais verbas a gente tem, mais política pública a gente tem, e principalmente porque ela garante aí essa cidadania, esse direito de ter acesso prioritário nos serviços públicos e particulares. Doutora, e nós estávamos conversando agora há pouco também com a doutora Marli a respeito da questão do quando passa a ser crime, quando viola os direitos desse autista, não é? Que esse acesso à CIP-TEA ainda está num processo, né, doutora? Não atingiu a todos ainda, e eu, inclusive, queria até que a senhora pudesse informar para a gente se vai haver distribuição das carteirinhas do CIP-TEA agora, esse mês de abril. Sim, vai. Em Marabá, você está perguntando? Isso, em Marabá. Vamos, provavelmente vai ser no dia 20 de abril, na nova usina da Paz, que vai ser inaugurada semana que vem, né? Então, em Marabá. Então, é agora no mês de abril, assim, mês de abril é um mês que, para a gente, né, da coordenação estadual, é muito complexo, porque nós somos poucos com muitas demandas, todos os municípios. Mas eu não acho isso ruim. Só hoje eu recebi mais de 50 mensagens de municípios que estão se mobilizando para ações de conscientização. Então, eu acho que isso nunca aconteceu no estado do Pará. Mais da metade dos municípios do estado estão com ações de conscientização nos municípios. Olha que maravilha. Em paralelo a isso, tem o problema de nós não conseguirmos estar em todos esses eventos. Então, por exemplo, só hoje eu fui para 2 municípios. Eu fui para Santa Bárbara e para Mosqueiro. E ainda participei de uma ação aqui em Belém. Então, a gente vai rodar alguns municípios no mês de abril. E dentre esses municípios está Marabá, Parauapebas e Canaã. Então, eu já estou aqui adiantando, né, que é algo que ainda nem foi publicado, mas nós vamos sim ter ação de entrega e de cadastramento no dia 20 de abril, já na nova usina da Paz. É super importante que vai a comunidade autista aqui em Marabá. Então, olha, doutora, nós estamos também recebendo aqui um olá dos Estados Unidos, brasileiros dos Estados Unidos estão acompanhando o nosso ao vivo, também de Londres. Olha! Também de Londres, Portugal, estão assistindo também o nosso canal, agora a doutora Nayara Barbalho, aqueles que são paraenses que lá estão acompanhando aqui conosco. Então, muito obrigado, viu, gente, para esse apoio inicial, que é muito importante, porque esse trabalho ainda é que 2 pessoas trabalhando, e não é fácil começar. Mas e a gente precisa desse apoio vosso, desse retorno, né, porque a gente está fazendo aqui um trabalho com todo o coração, com amor à causa. Estamos todos unidos, né, doutora? Isso é uma coisa que eu tenho batido muito, sabe, Regina? Esses últimos quase 3 anos aí que a gente está nesse trabalho de política pública, e eu comecei nos movimentos sociais como uma mãe, hoje eu estava fazendo também essa reflexão, desde 2016 participando das caminhadas, e hoje eu percebo que a ausência de política pública para as pessoas com deficiência, e eu não estou mais falando só de autismo, ela tem um fator muito importante, não só no estado do Pará, eu acho que isso é geral, mas eu posso falar com propriedade do estado do Pará, que é a ausência de união nos movimentos sociais. Por que eu digo isso? Porque, assim, nós temos... Eu acho que as pessoas não têm a noção da importância que os movimentos sociais têm para a implementação de política pública. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as pessoas não têm a noção do quão são fortes quando se unem, mesmo que com suas diferenças, tá? Mas por um propósito, uma causa única. Então, essa separação, esse esfacelamento, essa falta de união mesmo é que faz com que se enfraqueça
o movimento, né? E, consequentemente, que a gente não tenha essas políticas públicas fortes implementadas em todo o Brasil. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você está dizendo assim, a gente aqui está começando só com 2 pessoas, né? E é difícil começar. E eu me identifico totalmente com isso. Eu comecei, e ontem eu estava lembrando disso, porque nós estávamos entregando a ala de quimioterapia do Hospital de Castanhal, e eu estava com a equipe da oncologia lá, e eu falei assim, vocês lembram que a gente começou dividindo a sala com vocês? E a gente até se emocionou, e de verdade, nós começamos dividindo a sala com a oncologia na CESPA, e eu tinha 3 pessoas. Mas era importante começar. Errando, e acertando, e consertando, e as pessoas agregando apoio, porque é isso, é assim que a gente constrói realmente. Mas eu acho que as pessoas ainda não se deram conta disso. E aí, não saem do lugar que é um lugar, às vezes, cômodo, de só reclamar, só criticar aquilo que está sendo feito, né? E não de se unir no sentido de o que vocês precisam de apoio? Como é que eu faço para trazer isso também para o meu município? Olha, bora se unir para mostrar que a nossa causa é forte e aí a gente consegue mais apoio dos gestores. Então, essa mudança de pensamento, né, que eu acho que ainda vai demorar muito tempo para acontecer. Em alguns estados já estão até mais adiantados, eu confesso, alguns estados, principalmente no Sul e no Sudeste, já há esse coletivo, essa união, mas eu vejo muito isso aqui no Norte e no Nordeste ainda, esse esfacelamento de grupos, de ONGs, de associações, de órgãos governamentais, eu vejo essa falta de união. Então, acho que hoje também é um recado que eu queria dar aqui, né, de que a união por um propósito, ela não significa que você concorde com tudo, ela não significa que você tenha que ser amigo íntimo da pessoa, ela não significa que você vai concordar com tudo que a pessoa faz, mas que naquele determinado momento, por aquela causa, é importante se unir para que a gente possa ter uma construção que é comum a nós, né? Então, por exemplo, eu, Nayara, posso não concordar, Regina, com o seu modus operandi, eu posso não concordar, Regina, da forma como você fala com aquela pessoa, eu posso não concordar, Regina, com o seu comportamento, mas como nós temos um objetivo em comum, né? Nós temos um sonho, por exemplo, da implantação de um núcleo no nosso município. Então, nós devemos nos unir nesse momento para isso. Então, eu só estou aqui dando um exemplo, porque isso é o que acontece na maioria dos municípios, né? Na maioria dos municípios. E já que a gente está falando de política pública, eu não podia deixar de falar de união. Isso, doutora, o que a senhora falou foi até o que nós comentávamos aqui, porque quem está aqui na técnica junto comigo é um paizinho também de criança autista, e nós comentávamos aqui essa realidade de que quanto as associações, os movimentos, todas as iniciativas em relação ao autismo precisam dessa transparência que a senhora agora abordou, que nós podemos não concordar com tudo, mas se nós não nos unirmos, atrasa tudo para os nossos filhos, e eles são os maiores prejudicados, não é? E a gente hoje, por exemplo, não só de associação, né, doutora? Também da gestão pública. Não, eu não estou falando, eu estou falando um exemplo, eu estou falando de. Quando eu estou falando de entidades, então podem ser públicas, privadas, governamentais, não governamentais. Vou dar um exemplo para você. Hoje nós estamos aqui inaugurando um canal de diálogo sobre um tema muito importante, que é políticas públicas para o autismo. Qual seria a expectativa? Que todas as pessoas que tenham interesse em política pública para o autismo em Marabá, por exemplo, estejam assistindo. Independentemente se gostam, se não gostam, se é gestor público, se não é, se é só um servidor, todas as pessoas que tenham interesse nessa política pública deveriam prestigiar. Você entende quando eu falo? Completamente. É isso mesmo. Então, assim, eu vou dar um outro exemplo, né? Amanhã nós vamos ter um evento aqui na capital, na Praça Batista Campos.
esse evento, ele foi pensado, ele já existia há muitos anos, já era na Praça Batista Campos, ficou 2 anos sem acontecer por conta da pandemia, e amanhã esse ano retomaria, né? Porque os eventos retomaram. Nos anos que aconteceram a pandemia, aconteceu de surgir a Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo. Então, vai ser a primeira vez que nós estamos preparando esse evento junto com os movimentos sociais, porque desde o início nós colocamos em pauta se era para continuar na Batista Campos, se eles queriam atendimentos, o tema. Então, isso tudo foi uma construção coletiva que deu muito trabalho, porque a gente poderia simplesmente dizer, não, isso aí é um ato da população, e aí eles já faziam isso, eles podem fazer, a gente segue aqui em paralelo com a nossa programação do Estado. A gente poderia fazer isso, porque nós não estaríamos tentando tanto trabalho que a gente está tendo de montar barraca, de conseguir apoio, de atendimento, de profissional para atender lá. Mas não, nós decidimos que esse era um momento de união, esse era um momento que era importante estar todo mundo lá para mostrar que a causa é importante. Não uma pessoa importante, um órgão importante, um estado ou um município importante, uma associação importante. A causa é importante. Pela causa. É isso que eu queria muito trazer, porque é isso que eu ainda me sinto, como é que eu posso dizer, tentando combater, né, para que a gente tenha mais força de implementar mais coisas e de ter mais políticas públicas. É isso mesmo, doutora. Eu faço das suas palavras as nossas aqui também, como AMA, como Associação de Pais e para Crianças Autistas no Pará. É o nosso desejo. A pessoa aqui das nossas presidentes que cá não puder estar, mas daqui a pouco vou dar uma palavrinha conosco, mas a doutora Marli esteve, né? A Karen, a Solange, a Sandra Mesquita. Um abraço a toda a direção aqui da AMA, né, que impulsionaram e incentivaram esse momento aqui, que é justamente isso que nós desejamos com esse canal de informação. Isso. A gente que não sejam todos da AMA, até porque não daria conta. Então, existem outras iniciativas, existe o município, e nós queremos tentar justamente fazer com que aquilo que esbarra na falta de unidade, a gente possa ir além. Isso. Esse é o pensamento que a gente tem que ter, que somos diferentes, mas temos um único propósito, né? Único propósito. Isso. Importante isso, porque nós todos, pais de autistas, queremos que, ainda nesse tempo, porque o tempo corre, urge, aqui isso. Com 5, 10 anos, nossos filhos vão estar mais maduros, vão isso. Estar pessoas que nós esperamos que seja mais autônomas na sua vida, e se nós perdermos tempo com essas coisas, a gente está perdendo tempo também da autonomia dos nossos filhos, porque agora, recentemente, né, doutora, quero que a senhora falasse também, o governo do estado também teve a diplomação, a certificação para mais especialistas na área que vão estar proporcionando para o estado gratuitamente, não é, doutora? O que a senhora parece falar para nós? Sim, foi mais um trabalho dessa gestão, né, que foi a primeira especialização em autismo 100% gratuita da Universidade do Estado do Pará. Então, foram emendas de deputados que foram destinadas para o orçamento do governo do estado, e é importante que se diga que o governo do estado, quando essas emendas chegam à Casa Civil, ele pode ou não destiná-las para aquilo que veio solicitado, né? Então, veio para uma especialização em autismo, mas ele pode mandar para a área da saúde, ele pode mandar para outro lugar. Mas o governador entendeu a necessidade e destinou essas verbas, sim, para a Universidade do Estado do Pará, para que nós fizéssemos essa primeira especialização, que é uma especialização em parceria com a UEPA e com a UFRA. A doutora Sheila Budi e a doutora Flávia Marçal comandaram aí, com muito preciosismo técnico, essa especialização, e foram 100 vagas destinadas para Marabá, Santarém e Belém.
Então, eu estive na certificação de Belém, não consegui comparecer na de Marabá e teríamos também a de Santarém. E esses profissionais que tiveram a oportunidade, né, de passar por essa especialização, eles precisam aplicá-las. E assim, eu costumo dizer que principalmente isso seja utilizado no dia a dia e que não seja apenas mais uma linha no Lattes, sabe, no currículo. Eles precisam aplicar isso, porque é verba pública, né, que está sendo utilizada para capacitar profissionais de todos os setores, principalmente professores, que também tinha muito professor nessa especialização, e agora é hora de colocar ela mesmo em prática em todos os serviços e áreas de atuação desses profissionais, porque essa especialização não foi feita apenas para servidores públicos. Ela teve um percentual para servidores públicos, mas a grande maioria foi de profissionais mesmo de livre demanda. Ok, doutora, eu queria que a senhora pudesse agora enfatizar o evento que a gente vai estar acontecendo. Como é que vai estar a programação, doutora, do evento lá em Belém? Nós temos, no dia 27 de março, iniciou a Mostra de Artes na Galeria Benedito Nunes, foi encerrada hoje. Eu estou muito feliz com o resultado da mostra. Além de visibilidade para o trabalho, artes visuais, né? Pintura, fotografia, desenho. Eles venderam muito a mostra deles lá na galeria, fiquei muito feliz com o resultado. E amanhã nós vamos ter o evento que eu estava comentando ainda há pouco, na Praça Batista Campos, de 8 ao meio-dia. Nós vamos ter serviços de saúde, serviços de cidadania, atrações artísticas e culturais. Os nossos talentos vão se apresentar. O lugar de fala amanhã vai ser deles, né? A gente vai estar só dando suporte e trabalhando, mas o lugar de fala tem que ser deles. Nós vamos ter uma caminhada, né, que já acontecia há muitos anos ali ao redor da praça. Eu me preocupo muito com a questão da segurança, então acionei todos os órgãos tanto do estado quanto do município para dar esse suporte. Eu penso que amanhã vai ser um evento de conscientização, de luta, de informação, né, mas também de comemoração. Nós, do governo do estado do Pará, temos muito o que comemorar, como eu disse. Então, amanhã, eu não tenho a menor dúvida do que a gente ainda tem para fazer. Num estado como esse, a gente tem muito para fazer. Na área da saúde, na área da educação, mas amanhã nós também temos muito o que comemorar aqui no estado do Pará. E na segunda-feira, dia 3 de abril, nós vamos ter a apresentação no Teatro da Paz dos talentos. Então, para quem não puder vir, né, porque a gente sabe da distância, ele vai ser transmitido totalmente ao vivo pela TV Cultura. Então, também. Bom. A gente manda um recado aqui para todo mundo acompanhar pela TV Cultura. Isso, para acompanhar, e a gente, inclusive, vai querer interagir com o pessoal que vai estar acompanhando com a gente dos municípios. E ao longo do resto do mês, como eu disse, aí a gente vai para os itinerantes, porque é importante também a gente sair aqui da capital. E Marabá vai ser um dos municípios que nós vamos estar no mês de abril. Tá ok, então, doutora, te agradece muito a sua presença aqui. Eu sei que a senhora está com a agenda lotada no dia de hoje. Eu não sei como... Eu já sou magra, né? Então, assim, eu já estou com 50 quilos. Vamos ver como vai ser no final de abril, porque são 2, 3 municípios por dia, ou eventos por dia. Mas é importante que a gente aproveite o momento para divulgar a nossa causa, a importância da nossa causa nos municípios. E mais informação, menos preconceito, né, doutora? Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa, contem sempre com a gente, a parceria é que vai fazer com que os nossos filhos no futuro, eu tenho um filho criança ainda, eu quero que ele tenha um emprego digno, eu quero que ele conclua a universidade, eu quero que ele tenha um estado, que ele viva e tenha espaço em todos os lugares. E o que eu quero para o meu filho, eu quero para o filho de todos vocês. Então, contem comigo para esse trabalho. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente agradece, doutora. Muito obrigada por ter um espaçozinho na sua agenda de hoje para estar conosco. É muito importante toda a fala da doutora Nayara,
que fala muito do que conhece, porque está aí atuando nos nossos municípios, entregando NATEAs e centros especializados para autismo. E em Marabá a gente vai se ver. Nós estamos gravando esse programa aqui em Belém, mas sábado, domingo nós vamos estar em Marabá. Eu já vou estar em Marabá, participando do evento lá em Marabá, no Shopping Partage, a partir das 13 horas da tarde, né? E outros eventos também do autismo vão lá estar, mas nós vamos estar no Shopping Partage, né? A galera da AMA, associados ou não, vamos estar lá identificados, Cordão Girassol também. Então, vamos estar com uma programação maravilhosa e a gente chama todos de Marabá, a sociedade em geral, e todos aqueles que desejam e amam a causa autista, e em Belém também, né, doutora? Vamos todos para a rua, vamos demonstrar a nossa empatia, né, sobre a causa, que é mais importante do que nunca, essa empatia para acolher mais e melhor as famílias autistas do Pará. Obrigada, doutora. Obrigada. Até já. Então, gente, a gente aqui, daqui a pouquinho, a gente vai estar encerrando o programa. O programa não aconteceu como a gente gostaria, mas eu quero aqui citar presença importante, que não pôde estar aqui conosco, né? Não pôde estar aqui conosco, eu vou dizer aqui rapidinho, e ele colocou toda a disponibilidade para toda a demanda de denúncias em relação às nossas situações quanto Ministério, quanto Procuradoria. Estava aqui procurando o nome dele rapidinho. Não estou achando não, mas daqui a pouquinho eu vou citá-lo. É importante. Ele gravou aqui um vídeo para nós, só que não foi possível a gente colocar no ar, porque tivemos aqui muitos problemas técnicos devido... Mas a gente vai jogar agora, daqui a pouquinho, a gente vai jogar para vocês alguns vídeos de pessoas que nos enviaram, né, mostrando também a seu agradecimento, um pouquinho daquilo que passa enquanto família autista, mas também o Oswaldo Freire, vou até pedir aqui para a produção estar liberando esse vídeo, Oswaldo Freire, ele que é um palestrante internacional das causas do autismo, ele é membro da AMA, e deu também aqui as suas boas-vindas para o nosso programa. Você é nosso convidado a participar deste momento especial. Sou Oswaldo Freire, pesquisador do transtorno do espectro autista desde 2013 e com entusiasmo participo da AMA Pará. É uma alegria inaugurarmos este canal de interação entre especialistas, familiares, cuidadores, buscando melhorias para todos. Estarei aqui disponibilizando informações oportunas e de interesse de vocês e desejo boa sorte, AMA TV Pará. Obrigada, Oswaldo Freire, obrigada. E a gente vai estar junto no canal, o Oswaldo vai estar conosco em parceria aqui no canal, trazendo também informações para nós. O Oswaldo está no Brasil inteiro e também participando de palestras no mundo inteiro, no Canadá, nos Estados Unidos. Tem aqui um know-how importantíssimo para nossas informações aqui no nosso canal. Também, como eu vim de Portugal, estou aqui recentemente no Brasil, eu, cidadã aqui do Pará, belenense, também pelas causas do autismo, eu voltei para o Brasil. Então, junto comigo, em Portugal, estava uma instituição muito importante, que é o ABC Real, né, lá em Portugal. Então, é importante que a Albertina Massal vai falar aqui para vocês, porque também aquilo que acontece aqui é exemplo lá fora. E é super importante para que a população portuguesa, mães e pais portugueses também, que têm filhos autistas, não desistam dos seus sonhos, porque a gente, unido, a gente chega lá. Então, um grande abraço aqui para a Albertina Massal e o Instituto ABC Real, em Portugal, Lisboa. E a gente solta aqui um vídeo que ela mandou para nós também, felicitando por o nosso programa. Coordenadora do Centro ABC Real.
O Centro ABC Real é uma instituição sem fins lucrativos que nasceu há quase 15 anos e que pretende, primeiro do que tudo, divulgar o autismo e divulgar o ABA. Nós somos uma instituição especializada em ABA e somos um ramo internacional da grande organização americana, a ABC Inc., uma das mais antigas e uma das mais prestigiadas do mundo, com sede em Sacramento, na Califórnia, a ABC Inc. Eu conheci a Regina há alguns anos, por mero acaso, e foi exatamente quase uma magia, mas tivemos logo imediatamente uma relação empática, talvez por sermos mães, eu de um jovem, ela de uma criança com autismo, e rapidamente começámos a falar, a pensar em projetos, e assim nasceu o SOS Autismo na net. O SOS Autismo é um programa do Centro ABC Real que nasceu no primeiro dia, mas estava sempre confinado ao telefone. Aliás, como ainda está hoje. A Regina interessou-se e efetivamente começámos a trabalhar com várias pessoas, mas a organizadora era a Regina. A Regina agora está aí no Brasil e sei que ela vai começar um projeto, ou que vai ter um projeto que é Ama TV. Como eu referi, o Centro ABC Real dá muita importância à divulgação. Acha que a divulgação é talvez a primeira coisa a fazer. A divulgar é a primeira intervenção. E, portanto, todas as iniciativas de divulgação são bem-vindas e são felicitadas. E, por isso, nós felicitamos, eu e o Centro, felicitamos a iniciativa da Ama TV e também felicitamos a Regina, que mais uma vez não para na sua luta em divulgar. Muitos parabéns, muito sucesso e que de algum modo o Centro possa partilhar desse sucesso. E vai com certeza partilhar, porque toda a divulgação do autismo e do ABA naturalmente são efetivamente sucessos de toda a gente. Muito obrigada e até uma próxima. Então, gente, pelo tempo que nós estamos curto, mas não só, também por problemas de internet, nós teríamos mais vídeos para estar passando agora. Eu até peço desculpas pelos vídeos que nos enviaram, que a gente não vai poder colocar agora, mas no programa editado nós vamos colocar, tá bom, gente? A gente aqui se despede, mas a gente vai ter mais programas, e ainda melhor, que estamos apenas começando. A gente pede desculpa aí pelos esses erros técnicos, mas falando para você que no próximo programa outros temas virão. E a gente quer a comunidade autista do Pará unido nisso, porque é para os nossos filhos, e é para o futuro dos nossos filhos, né? Nós vamos estar aqui por um tempo, mas não todo o tempo. Então, por isso que é importante essa unidade, essa união, que nós não precisamos ser amigos num todo, mas pela causa nos unirmos. E falando tudo a respeito, tanto na gestão pública como privada. Então, muito obrigado pela audiência vossa. Obrigada, Sandra Mesquita, Solange Lima, obrigada, Karen, obrigada a toda a direção da AMA, como associação, né, pela luta, e convidando você, aliás, convidando nem tanto, mas para você saber que amanhã nós vamos estar no evento em Marabá, em parceria com o Shopping Partage, e a partir das 13 horas nós vamos estar, mas é um evento privado, não é público, é um evento que já tem pessoas já destinadas para esse evento, não dá aqui para convidar publicamente, mas só falando para você que nós estamos também fazendo com que esse dia seja celebrado e que a nossa participação em tudo isso seja efetiva para que mais crianças sejam alcançadas nas suas necessidades.
Então, um grande abraço aqui, Regina Sena, da Ama TV, porque só ama quem conhece. E o programa Repórter TE quer ser e deseja a voz do autista no Pará. Boa noite.